Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda. O objetivo desta videoaula é fazer uma reflexão sobre algumas características da educação à distância. Particularmente, eu não gosto do termo distância relacionado com educação. Por quê? Porque quando falamos em educação, o que nós queremos mesmo é ter proximidade com os nossos estudantes. Claro que esta proximidade nem sempre é possível também na educação presencial, principalmente quando se trata de turmas massivas. Mas o nosso papel enquanto educador é, em qualquer modalidade, buscar reduzir a distância entre professor e aluno para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Bom, e a pergunta que surge aqui é: o que podemos fazer para diminuir essa distância? Entende-se por modalidade à distância de educação aquela em que o estudante realizará parte do curso sem a presença física do professor, mas monitorado por ferramentas de comunicação presente nos ambientes virtuais de aprendizagem, quaisquer que sejam, por exemplo, o Moodle, o Tidia, o Sakai, ou mesmo uma rede social. E aqui, quando falamos de presença física, podemos pensar tanto na questão do espaço físico em si, quanto ao momento em que este encontro entre professor e aluno acontece. Por exemplo, este encontro pode ser síncrono, por meio de ferramentas de diálogo, seja este diálogo por meio de texto ou por meio de voz, com imagem ou sem imagem, ou este encontro pode ocorrer de forma assíncrona, com a troca de mensagens, seja por e-mail ou por ferramentas de mensagem presente nesses ambientes virtuais, ou mesmo por meio de fóruns, nos quais uma pessoa escreve uma mensagem num determinado momento e a outra responde em outro momento. Em qualquer modalidade, é papel do professor fazer essa mediação para que a aprendizagem aconteça. Portanto, o objetivo é sempre buscar uma educação sem distância, e a tecnologia pode apoiar a interação e aproximar professores, monitores e estudantes. Vejamos então algumas características dessa modalidade que poderíamos chamar de vantagens da educação à distância, sempre também fazendo o contraponto do que seriam as desvantagens. Uma das vantagens seria que esta modalidade pode ocorrer em qualquer lugar, minimizando, por exemplo, deslocamentos, mas para que ela ocorra com qualidade, precisa ter uma boa conexão de internet disponível sempre que precisar. Outra vantagem desta modalidade é que ela pode ocorrer a qualquer hora, ou seja, o estudante não fica preso ao horário do professor, ao horário da aula. Mas é preciso tomar cuidado aqui, porque a qualquer hora não pode ser nunca, deixar para depois, e deixar para depois, e deixar para depois. Ou seja, algo que é visto como flexibilidade de você organizar o tempo, do estudante organizar o seu tempo de estudo, também traz consigo um convite a ser disciplinado, a planejar o horário do estudo, para que isso não seja deixado para depois e para depois. Outra vantagem é que o estudante pode otimizar o seu tempo de deslocamento, ou seja, o tempo que ele gastaria para o deslocamento até uma instituição de ensino, ele pode utilizar esse tempo para estudar e fazer outras atividades, né? As atividades de estudo e outras atividades da sua vida também. A questão da autonomia do estudante, que nós podemos chamar também de independência do professor, no sentido de estar preso ao tempo do professor, o tempo em que o professor está ali disponível para, por exemplo, explicar e discutir um determinado conteúdo. No caso desta modalidade, o estudante organiza o seu tempo de estudo, não sendo totalmente guiado pelo tempo da sala de aula. Mas esse tempo também não é totalmente solto. Existem prazos para entrega de atividades, o ambiente monitora quem entregou, quem não entregou. Então, essa autonomia ela acontece, mas ela precisa ser utilizada a favor da aprendizagem. Aliás, essa questão dos prazos para entrega de atividades é uma técnica que os professores podem utilizar, inclusive, para ir monitorando a presença do estudante no curso, né? Se ele está realmente acessando os conteúdos e assim por diante, de modo que
o estudante não se sinta desacompanhado no curso, né? Então, essa também é uma forma do professor ir se mostrando presente junto ao estudante, dando feedback e assim por diante. E inclusive dizendo, olha, eu estou sentindo a sua falta aqui no ambiente. Olha, eu tenho percebido que você não tem se conectado com o curso. Ora, às vezes nós fazemos isso no presencial também, não é? Quando nós detectamos que um determinado estudante não está comparecendo às aulas, e aí quando ele vem, a gente diz para ele, olha, né, percebi que você não tem vindo às aulas, temos sentido a sua falta, está tudo bem com você. Na modalidade à distância, nós também podemos fazer isso e somos apoiados pelas ferramentas de comunicação, até porque o ambiente registra quando o estudante se conectou ou não se conectou. Claro, e tem desvantagens também, como a ausência física do professor, seja ela no mesmo espaço físico, seja essa ausência síncrona. Mas as ferramentas de comunicação disponíveis no ambiente virtual, ela pode compensar essa ausência, ou seja, o professor pode se mostrar presente. E claro, uma desvantagem aí dessa modalidade é uma possível desmotivação do estudante. Por quê? Porque no presencial, a exigência de frequência em local e horário específico, ele acaba servindo de estímulo aí, entre aspas, para o estudante, né? Claro que o ideal é que o estudante participe da aula, não apenas como uma obrigação, porque tem que ir lá e responder chamada, né? Mas na educação à distância, como esse local, esse horário de encontro, ele não existe necessariamente, então o aluno pode ficar desmotivado. Portanto, no EAD, o estudante ele precisa organizar os seus horários e os seus locais de estudo de modo a não deixar, abandonar os estudos, deixar isso para depois, né? Todos sabemos que a questão da evasão ele é um grande problema desta modalidade. Fazendo aqui uma comparação entre a dinâmica da educação presencial versus a não presencial, no presencial nós temos as aulas teóricas, ou seja, o professor expõe, explica o conteúdo, e no não presencial nós podemos compensar essa explicação do professor por meio de videoaulas. Tá? No presencial também ocorrem as aulas em laboratório, atividades a serem entregues com a presença do professor. Mesmo as aulas teóricas, né, em sala de aula, o professor pode pedir também a entrega dessas atividades. No não presencial, o aluno realiza essas atividades sozinho, posta no ambiente, né, envia pelo ambiente e pode tirar dúvidas offline com o professor e monitor, mas, claro, também pode agendar momentos online, né, momentos síncronos com o professor e com o monitor para poder tirar dúvidas. No presencial, então, o professor esclarece as dúvidas em aula, né, seja na mesma aula ou seja na aula seguinte, e no não presencial, o monitor e o professor ele pode esclarecer essas dúvidas por meio do ambiente virtual, usando ferramentas síncronas, um chat, um bate-papo, uma webconferência, ou por meio de ferramentas assíncronas, como ferramentas de mensagem, ferramentas de fórum e assim por diante. Bom, um elemento importante aí nessa modalidade é estabelecer um termo de compromisso com os estudantes, né? Por quê? Porque na educação presencial, normalmente nós colocamos as nossas regras no primeiro dia de aula, nós temos diversas testemunhas, mesmo quando um aluno diz para a gente, mas eu não sabia disso, nós temos lá os nossos outros alunos como testemunha. Na educação presencial, muitas vezes, são tantas informações presentes no ambiente que muitas vezes as coisas ficam perdidas ou se passam despercebidas, né, pelo estudante. Muitas vezes nós organizamos os nossos materiais achando que os alunos vão acessar numa determinada sequência e isso acaba não acontecendo. Portanto, criar um termo de ciência, um formulário, um questionário em que o aluno precise ir lá e dizer tenho ciência e você colocar aquilo como obrigatório é importante para que o aluno não passe por isso batido, né? Então aqui a gente tem um exemplo de termo de ciência, por exemplo, sobre comunicação. Tenho ciência de que devo acessar o meio institucional e o Moodle, no caso desse ambiente virtual, frequentemente para ter acesso aos avisos e mensagens do curso e assim por diante. E claro, podemos colocar vários tópicos aí nesse termo de ciência.
E, claro, devemos orientar os nossos estudantes a utilizarem as ferramentas de comunicação para tirarem as dúvidas, para esclarecerem eventuais incompreensões de conteúdo, dúvidas sobre entrega de atividade, como acontece na sala de aula, né? Os alunos são sempre convidados, olha, se você tiver uma dúvida, levante a mão, me procure no começo da aula, no final da aula, se você não se sentir confortável em perguntar durante a aula. Então, as ferramentas de comunicação podem suprir, cumprir este papel, né? Seja por meio das ferramentas de mensagem textuais, em que o professor responde depois, ou seja, por meio de participação em fóruns, em que ele coloca a sua dúvida publicamente e o professor responde, e assim por diante. Então é isso. Estas foram as minhas reflexões acerca deste tema. Fique à vontade para fazer contato comigo, edson.pimentel@ufabc.edu.br, e acesse também a página do nosso grupo de pesquisa www.interaufabc.com.br. Fique bem e até a próxima!